Compartilhar a tela. Então, pessoal, a gente estava fazendo nossa revisão, né, dos conteúdos do sexto ano. E essa aqui seria a segunda aula sobre o conteúdo, tá? Então, pessoal, eu vou falar agora sobre os materiais, né, transformação química e propriedades da matéria. Isso aqui é apenas uma revisão, tá? Então, o que acontece? Os materiais, eles se transformam em outros, através de reações químicas, né? Então, por exemplo, se uma madeira, ela sofrer, alguém botar fogo, né, na madeira, ela transforma em outro material, que vai ser o que? As cinzas, mais os gases que foram liberados, né? Isso é uma transformação química. E se eu mudo aquele material de forma, né? Eu mudei aí, então, é uma transformação física, tá? Então, se eu piquei a madeira em pequenos pedacinhos, mudei ela fisicamente. E, por exemplo, a água, se ela evapora, ela mudou apenas de estado físico, é uma transformação física, tá bom? Então, como que eu sei que teve uma reação química, uma transformação química? Se mudar de cor, se mudar a temperatura, se mudar aí por exemplo, o ferro ficar alaranjado, quer dizer que teve ferrugem, isso é uma reação química. E liberação de gases. Então, por exemplo, quando eu coloco vinagre e bicarbonato junto, faz uma espuma e libera muito gás, né? Dependendo do copo, você até derrama. É um exemplo aí de transformação química. Ah, tá. E agora as propriedades. Massa. Massa, pessoal, é uma medida que a gente usa, por exemplo, em gramas, quilos. Então, a gente pisa ali na balança e eu vejo quantos quilos eu estou. Né? Aquilo ali é a minha massa, tá? É a parte física que é medida, certo? Aquilo que pode ser medido, por exemplo, por meio de uma balança, tá? E volume. Já o volume indica a quantidade de espaço ocupado no material. Então, o volume, ele é medido em litros, em metros cúbicos, tá? Então, qual é a capacidade desse copo? 250 ml. Então, esse é o volume dele, ok? Quanto que ele pesa? Ele pesa, sei lá, 50 gramas. Isso aqui é a massa dele, então, tá? Densidade. Densidade é a relação entre massa e volume. Então, se eu tenho aí um cubo de madeira do mesmo tamanho do que um cubo de alumínio, eu vou ver que o de madeira é muito mais leve, né? Então, do mesmo volume, do mesmo tamanho, do mesmo volume. Aí eu vou ver que a massa do bloco de madeira, nesse exemplo aqui, 400 gramas. E no de alumínio, 2,7 kg. Então, ele é muito mais pesado de alumínio, né? E isso quer dizer o quê? Que ele é mais denso. Se eu jogo os dois na água, o que for mais denso, ele afunda. Se for mais denso que a água, tá, gente? E como o de madeira é menos denso que a água, ele flutua. Então, por isso que objetos muito pesados, você acha que é muito grande e pesado, eles flutuam na água, mesmo, né? A gente achando que, por exemplo, vai afundar. Por exemplo, a melancia. A melancia é pesada. Gente, uma melancia inteira é pesada. Mas se eu jogo ela na água, ela flutua, ela boia. Por que ela boia? Porque ela é menos densa que a água. Essa relação aí entre massa e volume. O navio, né, gente? O navio é gigante, né? Então fica em cima da água. Apesar que a questão do navio é uma tecnologia, assim, muito massa, tá? Mas é a questão do fundo dele que fica sobre a água, tá? Então vamos lá.
Propriedade magnética, aquela propriedade, né, que o ímã tem de atrair objetos de ferro, certo? Então, os metais, os materiais, desculpa, os materiais que não têm propriedade magnética, por exemplo, borracha, madeira, o ouro, o alumínio, o vidro. E os que têm, né, ferro e todos aí que têm um ferro na composição. Solubilidade. Solubilidade é aquilo de misturar. Né? Então, se eu tenho um copo d'água e coloco uma colher de açúcar, ele vai misturar. Então, vai ser solúvel ali. O açúcar é solúvel na água. Então, o açúcar, ele é o soluto e a água é o solvente. Já se eu misturo água e óleo, aquilo ali, gente, não mistura nem por reza. Então, quer dizer que eles não são solúveis um com o outro, tá? Temperatura de fusão. O que é a temperatura de fusão? É aquela temperatura de um material que é a temperatura que ele passa do estado sólido para o líquido, ou seja, descongela. Qual é a temperatura de fusão da água? A partir de qual temperatura o gelo derrete? A 0 graus. Então, temperatura de fusão da água, 0 graus. E temperatura de ebulição? É aquela temperatura que o material ele começa a evaporar. Então, qual é a temperatura da água? Temperatura de ebulição, né? Que é aquela temperatura que a água vira vapor, que ela evapora. A da água é 100 graus Celsius, tá? Então, ó, eu tenho uma tabelinha aqui embaixo. Ó. A água, 0 graus Celsius, a de fusão, que ela descongela, né? A de ebulição, 100 graus. O ferro, temperatura de fusão, 1538. E temperatura de ebulição, 2868. Ou seja, para o ferro derreter, ele tem que estar a mais de 1500 graus. Aonde aqui na Terra que a gente consegue, naturalmente, a gente consegue 1500 graus? Talvez no manto da Terra, no vulcão, né, na lava do vulcão, ali naquela região você pode chegar a uma temperatura assim. Do contrário, não. Então, o ferro, ele sempre vai ser em estado sólido por isso. Porque ele precisa de uma temperatura muito alta para poder derreter, vamos dizer assim, tá? No núcleo da Terra. Exatamente. No núcleo da Terra ele está líquido, né? E para ele evaporar, ele tem que estar a mais de 2.800 graus. 2.862. Coisa que na Terra é praticamente impossível. Então, você nunca vai ver um ferro em estado de vapor por conta disso, tá? Mas ele pode chegar. E o álcool? O álcool, gente, ele congela a menos 114. 114 graus negativos. Por isso que você põe um álcool no congelador, ele não congela. Por isso que você põe uma bebida alcoólica, como por exemplo a vodka, rum, que mais? Pinga, Só fica gelado. whisky. No congelador ele não congela por conta disso. Porque o álcool ele demora muito para congelar, tá? Ele tem que estar a menos 114. E a temperatura de ebulição que ele evapora? 78 graus. Temperatura de ebulição do álcool é 78 graus. Ou seja, ele evapora muito antes que a água. Só todo material ele tem esse ponto de fusão e esse ponto de ebulição, tá? Mas aí você fala assim, nossa, Laucélio, mas eu nunca vi ferro virando vapor. É porque não tem a temperatura suficiente aqui na Terra para ele virar vapor, então você não vai ver, ok? Mesma coisa acontece com, por exemplo, o oxigênio. Ah, nunca vi oxigênio líquido, Laucélio. Porque a temperatura tem que ser tão negativa, mas tão negativa para ele virar líquido, que na Terra é praticamente impossível. Ou de forma natural, tá, gente? De forma natural. Mas, por exemplo, eu consigo
colocar o nitrogênio líquido, que é um gás que a gente tem na atmosfera, mas de forma em laboratório, né, numa temperatura controlada, que eu não sei se vocês sabem, mas provavelmente não. O nitrogênio, que é o maior gás que a gente tem na atmosfera, ele em laboratório, ele é usado em laboratório líquido para poder congelar células humanas, como por exemplo, embriões humanos, como por exemplo, óvulos e espermatozoides, coisas para fecundação in vitro, fecundação in vitro, que é aquela que a mulher não engravida de forma naturalmente, vai procurar um médico, né, para poder engravidar de forma não natural, né, de forma com a ajuda do laboratório. E isso chama fecundação in vitro, tá? Então, o que acontece? Ela coleta o óvulo, o homem vai lá, coleta o espermatozoide, e eles mantêm isso congelado. Aonde? Junto aí com nitrogênio líquido, tá? Que é um gás, porém ele abaixa tanta temperatura que ele fica líquido, tá bom? Então, só para você ter ideia, que naturalmente é impossível encontrar nitrogênio líquido. Na Terra é impossível, tá? Talvez em outro planeta seja possível. Mas o homem ele abaixa a temperatura e faz o nitrogênio líquido, certo? Então, todo material ele tem essa temperatura de fusão, tem a temperatura de ebulição. Tá? Então, vamos para a próxima matéria aqui. Vamos. Pessoal, vocês estão escutando barulho? Eu tô. Ai, gente, não tem como esse vizinho meu. Então, vamos lá. A próxima matéria, né, é isso que eu já falei, mas eu vou só relembrar aqui rapidamente. Que a Terra ela é dividida em várias camadas, né? Tem o núcleo, que é o centro da Terra, o manto, que é o arredor, e depois a crosta terrestre, certo? Então a gente viu que a Terra tem essas três camadas. E tem as placas tectônicas entre a crosta e o manto, né? Um pedacinho da crosta, um pedacinho do manto ali é a placa tectônica. Então, na crosta terrestre a gente encontra, né, as rochas magmáticas, que são aquelas que é o magma, né? O que é o magma? A lava do vulcão, né? Que é aquela parte interna, né? Aquele manto da Terra, né? Tem o núcleo, o manto e a crosta. A parte do manto, se ele é chamado de magma, se ele vai para a crosta terrestre através de um vulcão, por exemplo, né? Ele se transforma em um nome de lava, mas é a mesma coisa. Na crosta terrestre, o manto se chama lava. E o magma. O magma na crosta terrestre se chama lava. E o magma no manto, ele se chama magma mesmo, tá, gente? Então, se o magma ele vai para a superfície terrestre, através, né, do vulcão, por exemplo, e ele solidifica, ele se transforma em uma rocha magmática. E uma rocha sedimentar é aquela que ela é formada através de sedimentos. Então, uma rocha veio aqui, acumulou, outra veio aqui, acumulou, veio aqui e vai formando várias camadas. E a rocha metamórfica é qualquer rocha, deixa eu tirar minha câmera, é qualquer rocha, né, tanto magmática ou sedimentar, que sofre uma diferença brusca de temperatura e pressão, né, ela sofre uma alta temperatura e uma alta pressão, e ela muda aí sua estrutura, tá? Então, ela tem uma grande variação de temperatura e pressão, levando à ocorrência de alterações em suas estruturas e composições. Tá bom? Então, ela muda a sua composição totalmente. Beleza? As rochas sedimentares, elas têm, né, as camadinhas que eu falei. Isso aqui eu já falei, então, só passando, tá? A terra, ela
não é redonda, ela é elíptica. O que é isso? Elíptico é quase um círculo, só que com as pontas, né, no caso da Terra, os polos, Polo Norte e Polo Sul, achatado. Então, ela é como se fosse assim, ó, certo? Mais ou menos. Tá? Ela não é um círculo bonitinho, ela é achatadinha um pouquinho nos polos, tá? A gente vê isso porque o raio do Equador, da linha do Equador, ela é muito maior que o raio polar, tá? Raio é a medida aí de um círculo, tá, gente? Na atmosfera. Então, na atmosfera, a gente tem várias camadas na atmosfera. A primeira delas, pessoal, é a troposfera, que é onde a gente vive, tá? A troposfera é a camada mais próxima à Terra, né, da atmosfera. É onde que tem chuva, onde que o avião voa, onde que acontece tudo que a gente conhece praticamente, tá? E depois tem a estratosfera. A estratosfera é muito mais alto, né? Tá longe aqui da gente, mas é a segunda camada ainda, hein? Pra você ter ideia, tanto que é grande para cima. Então a troposfera, né? É uma camada, é a camada onde tem a camada de ozônio, tá? Que é aquela camada famosa por eliminar, ou no caso, diminuir os raios solares, tá? Beleza? Então, tem a camada de ozônio, e ela elimina e ajuda a eliminar um pouco dos raios solares para ficar melhor para a gente, não só para a gente, né, mas para os animais, tudo. Porque se os raios solares entrassem diretamente na Terra, ninguém sobreviveria, tá, gente? Graças à camada de ozônio que a gente tá aqui, o Sol não é tão forte a ponto de não ter vida na Terra, tá? E o homem está destruindo essa camada de ozônio, né? Talvez vocês já ouviram falar do buraco da camada de ozônio e tal. Isso está acontecendo mesmo. Então tem a estratosfera, tem a mesosfera, que é a central, a do meio, a termosfera e a exosfera. A termosfera é onde que coloca satélite, coisas assim, tá? E eu acho que agora é o último da nossa revisão. Só um minutinho. Então, pessoal, a gente tem aí 4 esferas, vamos dizer assim. Né? Tem a atmosfera, que eu falei, né? Que tem as camadinhas. Tem a litosfera, que é a parte de terra, das rochas. Né? Tem a hidrosfera, que é a parte de água. E tem a biosfera, que é os seres vivos. Certo? Então, a hidrosfera. O que acontece? A hidrosfera ela é formada de água salgada e água doce, tá? A água salgada a gente encontra no oceano. Em alguns lagos também, mas muito pouco. A maioria dos lagos são de água doce. Então, a água salgada é aquela que tem sal, que é onde a gente tem maior quantidade de água, que 97% da água do planeta é água salgada. É a água do mar, dos oceanos. E o resto, 3%, é água doce. Ah, Laucélia, água doce quer dizer que ela tem açúcar? Não. Água salgada quer dizer que ela tem sal? Sim. Água doce não quer dizer que tem açúcar, tá? Água doce é nada mais do que uma água que não tem sal. E 3% de toda a água é água doce, tá? Que é a água que a gente bebe, que a gente consome. Vamos lá então, desses A 3%. maioria dessa água doce está congelada. A maioria está congelada, exatamente. Então, eu tenho aqui que 69,8% dessa água, como muito bem o Jonas falou, está congelada. Está em calotas polares. O que é calota polar? É geleira. É água que está nos polos congelada, tá? Dessas águas, 29% está debaixo da terra. Como assim debaixo da terra? É porque tem água debaixo da terra. Vocês já ouviram falar de, fulano furou um poço artesiano. O que é isso? É se furar um buraco, tem que encontrar essa água.
tá? Então, um poço artesiano... Pode falar? Na maioria das roças faz isso, eles furam um poço até achar água. Exatamente. Só que o quê? Ela é, tipo, tem que ser muito fundo. Quando Muito chega fundo. Quando chega o quê? chega a quase 2 metros de profundidade. Ah, não, é muito mais que isso. Eu não sei exatamente quanto de quão profundo é, mas é muito profundo, tá, gente? Então, pessoal, poço artesiano é aquele buraco que faz para encontrar água. E o que é essa água? Da onde que brotou essa água, né? Da onde vem essa água? Pessoal, a chuva infiltra, né? Chove, entra debaixo da terra e até chegar no poço artesiano. Ó, no lençol freático. O que é um lençol freático? Gente, é um rio debaixo da terra, praticamente, tá? Lençol freático é como se fosse considerado um rio debaixo da terra, tá, gente? A gente tem muita água debaixo da terra, assim. Então, o que acontece? 69,8% é gelo, né? É geleira, é calota polar. Dessa água doce, 29% é água subterrânea, 0,9% é outro tipo de água e 0,3% é rios e lagos, que é o que a gente consome, praticamente. Então, olha a quantidade de água que a gente pode consumir. É muito pouco em relação a tudo que é água, né? Olha tanta água que a gente tem. E a atmosfera, pessoal, ela é distribuída, né? E tem vários gases. A maioria dos gases da atmosfera que a gente tem é o nitrogênio. Tá? O nitrogênio, 78% dele na atmosfera é nitrogênio. Lembra que eu acabei de comentar do nitrogênio líquido? Né? Então, pega esse gás e coloca uma temperatura muito baixa até ele ficar forma líquida. O oxigênio, que é o que a gente respira, 20% da atmosfera é ele, e o gás carbônico, 1% só. E os outros gases, chamados de gases nobres, é 0,03% da atmosfera. Ok? Isso aqui eu falei já, né? Já falei também. Beleza? Então, olha aqui, pessoal. Como que eu sei que o formato da Terra ele é elíptico, né? Que ele tem esse formato, que ele que a Terra é redonda, né? Se o Joãozinho que está aí na linha do Equador, você pode ver que está na imagem, está escrito João. Se o João na linha do Equador ele vê o Cruzeiro do Sul numa posição diferente que Paulo, que está um pouco mais abaixo, quer dizer que a Terra não é plana, né, gente? Então, João vê o Cruzeiro do Sul reto, vamos dizer assim, e Paulo vai ver ele um pouco tombadinho, né? Isso é um sinal aí, das provas, né? Que a Terra tem esse formato esférico, tá? Então, isso só o Cruzeiro do Sul, gente, mas tem várias outras constelações aí que dá para saber. Ah, o Cruzeiro do Sul, gente, só se vê no hemisfério sul, da linha do Equador para baixo, tá? E aí a Terra tem dois tipos de movimento, né? Que é o movimento de rotação, que elas giram entre si, tá? Movimento de rotação que elas giram entre si, que nem um peão que vai girando entre si. E esse movimento de rotação, gente, faz com que a Terra tenha os dias, as 24 horas do dia. Que um pedaço fica noite, outro pedaço fica dia, tá? Então, através desse movimento da Terra, que a gente tem os dias, a rotação, tá? Então, a Terra, ela gira, né, assim, e tem um movimento de translação. Translação, pessoal, é um movimento que a Terra faz que ela gira em torno do Sol. Aqui está o Sol e a Terra vai girando em volta do Sol. Quanto tempo demora isso? 1 ano.
ou seja, 365 dias e 6 horas. 6 horas. 4 horas. De 4 dividido por 4, 6. 6 horas. Então, esse movimento, ele demora 365 dias e 6 horas. Então, por isso que a gente tem um ano bissexto. De 4 em 4 anos, a gente tem um dia a mais para, né, dar essa diferença aí. Ok? Então, um ano para a Terra girar entre si. E o que esse movimento traz para a gente? As estações do ano. Verão, inverno, primavera e outono só existem porque a Terra gira em torno do Sol. Ok? Então, aqui é só para auxiliar vocês no entendimento de algumas coisas. A gente tem o hemisfério norte e o hemisfério sul. E a linha do Equador que separa os dois. A linha do Equador é a linha central. Isso aqui é tudo imaginário, tá, gente? Isso não existe de real, não. O homem que criou isso. Então, tem a linha do Equador. Acima é o hemisfério norte, abaixo é o hemisfério sul. Tá? Aí, cada estação, né, ela é diferente no hemisfério sul e no hemisfério norte. Nós acabamos de entrar no outono. Final de março entra o outono. E do outro lado, né, o hemisfério norte, porque nós estamos no hemisfério sul, no hemisfério norte começou a estação inversa, ou seja, primavera, tá? Até dia 20, acho que 23 de março, 22 de março, a gente tinha o verão para nós, era o verão. E no hemisfério norte era o inverno, tá? Depois, em junho, em junho começa para nós o inverno. No hemisfério norte começa o verão. Então é sempre invertido. Primavera e verão. Verão e inverno. Quando é inverno de um lado, é verão do outro. E o outono e primavera são duas estações aí, invertidas. Okay? Temos aí as fases da Lua. Tem aí a Lua nova, que é a primeira fase. Ela é praticamente invisível. Às vezes só um filete muito fininho, mas quando esse filete começa a aumentar, ele já é a lua crescente. Tá bom, pessoal? Então, a lua crescente, ela vai até a lua cheia. Então, se ela começa a crescer um pouquinho e vai até crescendo tudo, ainda é lua crescente. Lua cheia, quando ela tá toda cheia, e lua minguante, quando ela começa a regredir. Quanto tempo que a lua demora aí para fazer todo esse ciclo, né? Ela demora aí 28 dias, tá? 28 dias não, 29 dias. 29 dias e meio para ela completar, né, todo esse ciclo, tá? De nova, crescente, cheia e minguante. Eclipse. O eclipse, pessoal, é quando a Terra está entre a Lua e o Sol, ou a Lua está entre a Terra e o Sol. O eclipse lunar é quando a Lua ela fica totalmente sem a luz solar, porque a Lua ela não brilha de forma naturalmente, tá? O que acontece? Ela apenas reflete a luz solar, tá? Então, se a Lua ela está completamente sem luz solar, ela fica totalmente escura, que nem na Lua cheia. Na Lua cheia, na Lua nova, tá? E se a Lua ela entra, né, entre a posição aqui a Terra e aqui o Sol, ou seja, totalmente não entra luz nenhuma na Lua para ela refletir. É onde dá o eclipse. E o eclipse solar é quando a Lua entra no meio do Sol, né, na posição assim do Sol. E o que isso acontece? Faz com que você tá de dia, o Sol tá ali, de repente tudo escurece, porque a Lua tampou os raios solares do Sol. Ok? Aqui é um eclipse lunar, a gente chama também de lua de sangue,
tá? Lua sangrenta, sei lá, porque ela fica avermelhada mesmo, tá? E o eclipse solar é quando a Lua entra no meio do Sol, tá? E dá esse fenômeno aí maravilhoso, que é bem mais raro do que o lunar. Sistema solar, a gente tem Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, né, que são os planetas. Plutão não tá aqui mais, tá, gente? Não é considerado planeta mais. Por quê? Porque viram que ele era muito pequenininho para ser considerado planeta e tiraram ele, tá? Não quer dizer que Plutão sumiu do mapa, não. Temos Mercúrio, Vênus. Curiosidade, Vênus é praticamente do tamanho da Terra. Terra, Marte é menor que a Terra. Esses primeiros 4 planetas, né, Mercúrio, Vênus, Marte e Terra, são planetas rochosos. E Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são planetas gasosos. De gases. Exatamente, são feitos de gases. Ou seja, ninguém consegue ficar na superfície daquele planeta, porque não tem rocha. Não é terra, não é sólido, sabe? Ele é formado de gases. Ok? Aí é uma proporção do tamanho real deles, tá? Em relação, não à distância, tá, gente? Porque eles estão muito mais distantes. Mas só em relação. Olha o tanto que o Sol é grande em relação aos planetas, né? Ah, uma curiosidade: o Sol é uma estrela, tá, gente? O Sol é uma estrela. Ah, por que eu vejo o Sol diferente das estrelas, então? Porque as estrelas são sóis também, só que muito distante da gente, mas muito distante, ok? Os asteroides são corpos rochosos compostos de minerais de formato irregular que está zanzando aí pelo espaço, tá? Cometa. Cometa é uma bola de poeira e gelo que dá essa cauda aí, né? Que fica aí girando também, né? Vagando pelo espaço, tá? O cometa, né? O mais famoso é o Halley, que ele passa aí na Terra a cada 76 anos. Ele aparece na Terra, ok? Se um deles cai na Terra, vira poeira? Então, o cometa é difícil ele bater na Terra. Por quê? Porque ele já tem a sua órbita. Ele não costuma variar a órbita dele, não, sabe? Mas o que cai na Terra é isso aqui, ó. Que é o meteoro, né? O cometa em si, ele é muito raro de cair na Terra, tá? Então a gente tem aqui, ó, os meteoros, meteoritos e meteoroides. Qual que é a diferença entre isso? Meteoroide é aquilo que quando ele está no espaço, tá? E o meteoro é quando ele entra na atmosfera terrestre. Se ele caiu na Terra, ele é chamado de meteorito, tá? Então se ele está no chão, meteorito. Se ele está na atmosfera, né, caindo na Terra, meteoro. E meteoroides é quando está no espaço. Então, pessoal, o que acontece? Se cair, pode fazer um estrago grande, pode, tá? É raro acontecer? É raro, porque quando ele chega, né, o meteoroide, ele entra em contato com a atmosfera na Terra e vira meteoro, ele quebra, ele vira pequenos pedaços. Então, é difícil você encontrar um pedaço muito grande de meteorito, que é quando está na Terra, né? Muito grande, tá? Mas existem crateras aí gigantescas feitas por meteoros, como uma na Austrália, que é essa imagem aí, acho que essa é na Austrália. Essa imagem aí, né? E como, né, a história do meteoro, que deu fim aos dinossauros, né? Provavelmente foi essa realmente uma das causas de ter matado os dinossauros, extinto eles. Chuva de meteoro, pessoal, é quando, né, um meteoro ele entra na atmosfera da Terra e ele quebra em vários pedacinhos pequenos, é onde dá a chuva de meteoro. Então, é um bloco grande, chega na atmosfera, ele quebra e vira um monte de
pedacinhos pequenininhos caindo da atmosfera em grande velocidade, dando esses flashes de luz, tá? As constelações. As constelações é um conjunto de estrelas que o ser humano, né, ele inventou para dar nome e orientação geográfica. Porque antigamente não tinha GPS, né? A bússola é até mais recente, assim. É antiga, mas é mais recente. Mas muito antes da bússola, eles se guiavam pelas constelações. A humanidade se guiava pelas constelações. Então, eles viajavam assim na maionese e falavam assim, nossa, essa estrela aqui parece tal forma. E depois de um certo tempo, eles começaram a se guiar através dessas formas, essas estrelas, tá? E como é que eu vejo o espaço? Eu vejo o espaço por telescópios. Tem aquele telescópio pequeno, né? Que é o que a gente mais conhece, mas tem esses aí de baixo, gente, essas duas imagens aí de baixo, que são os telescópios assim, gigantescos, tá? E tem os telescópios que estão aí na atmosfera, né? Como o telescópio Hubble, que é tipo um satélite, só para vocês entenderem, tá? E galáxias. As galáxias é o conjunto de planetas. Nós estamos na Via Láctea, tá? E o sistema solar, né? Ele está na Via Láctea, só que tem vários sistemas solares também na Via Láctea, né? Então, a Via Láctea, ela é uma galáxia gigantesca com vários sistemas ali, ok? E a gente tá só um pedacinho, então tem muita coisa aí, tá, gente? Pessoal, no deserto do Atacama, que é um deserto no Chile, ele é um dos lugares mais secos do mundo e é difícil se encontrar nuvens. E o céu é extremamente limpo, né? Porque não tem nuvem, porque não tem cidades próximas, então você consegue ver, sim, as estrelas de uma forma surreal. E é possível ver a Via Láctea de lá. Você fala assim, não, sério, mas eu tô na Via Láctea, como que eu vou ver ela? É porque lembra que eu falei que ela é muito grande? A gente é só um pedacinho dela, a gente consegue ver o resto dela. Massa, né? E o universo, gente, tem várias galáxias, várias e várias e várias galáxias, tá? E assim eu acabei a matéria do sexto ano e semana que vem nós iniciamos a matéria do sétimo, que é o que tem o bloco 2, que eu mandei para vocês, tá? E a gente inicia aí a matéria do sétimo ano, tá? Deixa eu parar a gravação aqui.